Vem comigo, está começando Sociedade em Ação. Bom dia, telespectador da Vale TV. Hoje é segunda-feira, dia 21 de dezembro, está chegando o Natal. E o Sociedade em Ação, sempre aqui, segundas, quartas e sextas-feiras, trazendo, de 11h30 ao meio-dia, trazendo pessoas que fazem um bem ao próximo, entidades carentes e filantrópicas. Acompanhe o nosso programa também pelo Facebook, hein? Quero agradecer aos telespectadores que estão bombando em acessos, em curtidas, o Facebook do Sociedade em Ação. Lá você acompanha todas as entidades que já passaram por aqui, as entrevistas. Você ainda não ajudou, ajude uma entidade. Como saber as entidades da nossa região? Vai lá no Facebook Sociedade em Ação. Você pode mandar crítica e sugestão de pauta também pelo e-mail sociedadeemaçãosempre@gmail.com. Sociedade em Ação sempre@gmail.com, tudo junto, sem acento. O nosso programa sempre em nome dos nossos parceiros culturais, Streb Assessoria e Direito Imobiliário, questões tributárias e imobiliárias, ações civis em família. Strebe Assessoria, na rua 24 de maio, 545, bairro Vila Rosa, bem ao lado do antigo Campo do Noia. Telefone de contato 3273-8800. 3273-8800. E também Stop Recursos, veja os seus direitos, hein? Você já tomou uma multa? Você tem todo o direito a recorrer. Stop Recursos, lombada eletrônica, defesa prévia, fotossensor e muito mais. Stop Recursos na Avenida Vitor Hugo Kuns, 3036, Sala 2, bairro Canudos, bem próximo à Lomba de Campo Bom. Telefone de contato 3154-0912, 3154-0912. Programa de hoje, tenho o imenso prazer de receber novamente essa que é lutadora, realmente é lutadora, Elizabeth Baques, presidente da Associação de Apoio a Portadores de Mucoviscidose do Rio Grande do Sul. Elizabeth, obrigado por estar aqui no Sociedade em Ação novamente. E nós é que agradecemos, bom dia. É uma grande satisfação nós estarmos aqui e esse agradecimento é exatamente pelo espaço que nós encontramos aqui. Então, é esse espaço de divulgar o trabalho, de mostrar o que se faz, geralmente nos bastidores, né, que geralmente não é tão divulgado assim. E aqui nós nos sentimos em casa. Muito obrigada. Aqui é a porta aberta para vocês que praticam bem ao próximo. Obrigada. Eu faço questão de trazê-la sempre. O que é a mucoviscidose? A mucoviscidose ou fibrose cística é uma doença genética altamente letal, progressiva, é um defeitinho no cabinho longo do cromossomo 7, que faz com que alguns órgãos do corpo não funcionem normalmente. Nossa. É uma proteína que, na verdade, ela retira das células desses órgãos cloro, sódio e automaticamente o líquido. Então, na verdade, mucoviscidose quer dizer mucoviscoso. Então, nesses órgãos, há uma concentração de muco. É como se fosse uma gelatina, um muco viscoso, que vai entupindo os dutos, né? Que existem nesses órgãos, como pulmões, pâncreas, fígado. Então, ela é uma doença que compromete bastante o sistema respiratório, sistema digestivo, sistema da reprodução, fazendo com que, geralmente, ainda em criança, há necessidade de um início de tratamento que vai se tornar contínuo, ou seja, para a vida inteira, né? E é extremamente rigoroso esse tratamento. Então, a criança herda, na verdade, um gene do pai, um gene da mãe, e a cada gestação, né, ela tem uma probabilidade de desenvolver, que é 25%, de desenvolver a doença. Ela vai herdar daí o gene para a fibrose cística com defeitinho, um da mãe e um do pai, ela automaticamente vai desenvolver, então, essa doença, que apresenta alguns sintomas logo no início ou mais tarde,
já que existem mais de 2.000 tipos de mutações, de defeitinhos nesse caminho longo do cromossomo. Nossa. Então, a doença, como ela é sistemática, ela é sistêmica, ela vai se apresentar de maneira diferente. E os sintomas, eles são muito confundidos com doenças normais da infância. No entanto, elas vão se tornando repetitivas. Então, é importante que o pediatra, é importante que o médico que acompanha essa criança perceba, né? Hoje nós temos o teste do pezinho para a fibrose cística pelo SUS. Há poucos anos atrás não se tinha isso. É um teste específico? Ele vem no teste do pezinho normal, que a criança faz hoje, né? E aí ele vai apresentar um grau elevado ali da tripsina imunorreativa. E aí, automaticamente, essa família vai ser procurada pelos serviços de saúde para que essa criança repita. Mesmo assim, tem um exame chamado eletrólitos no suor, porque geralmente esses pacientes eles suam 5 vezes mais sódio, por isso que é o cloro e o sódio que saem das células, do que uma pessoa normal. Então, automaticamente é um exame ainda bem artesanal, mas é um exame muito certo, na qual se verifica a pesagem, então, do cloro e do sódio numa quantidade de suor. É colocado um absorventezinho na pele da criança, é estimulado a sudorese, e aí logo depois é feito esse exame para ver. Se existe aí uma concentração de sal muito grande no suor, principalmente se essa criança já desenvolve alguns sintomas, ou se já tiver o teste do pezinho alterado, possivelmente ela tem fibrose cística e inicia o tratamento mesmo antes dos sintomas. E quais são esses sintomas? Os sintomas da fibrose cística podem ser logo ao nascimento, que é o ilho meconial, que a gente chama, ou seja, é uma obstrução intestinal, que quando a criança nasce, ela já nasce com isso e ela precisa recorrer na hora que nasce à cirurgia, né? Ou ela não precisa nascer com isso, e ao longo da infância, então, ela vai apresentando tosse contínua, catarro, muco viscoso, quantidade muito grande de muco nesse pulmão, né? Então, ela vai ter bastante catarro, muitas vezes é confundido com bronquites, asmas e outras ites e doenças respiratórias. Detectar a doença não deve ser fácil. Não, é por isso que é importantíssimo, principalmente pessoas mais velhas, crianças mais velhas, que na época não se fazia ainda o teste do suor, né? Pessoas de 10 anos, 12 anos, e que possam ter esses sintomas. Déficit de peso, de crescimento, pelo fato de que o pâncreas da criança também está cheio, os dutos pancreáticos estão cheios de mucos, impedindo que as enzimas pancreáticas, na hora da refeição, sejam liberadas até o intestino delgado, onde elas absorvem as gorduras. Então, o que acontece? Essa criança, tudo que ela vai comer, ela vai perder as gorduras. Então, ela vai ter fezes muito volumosas, muito gordurosas, porque ela não está absorvendo as gorduras dos alimentos, porque ela não tem enzima para absorvê-las, né? E ela vai ser aquela criança que vai ter diarreia constante. Então, a diarreia também é um sintoma da fibrose cística. Sinusites de repetição, porque aqui também, nos sinos nasais, há uma concentração de muco, né? E com o tempo essa doença ela vai agravando, então ela vai comprometendo o fígado, que os dutos do fígado também hepáticos vão ficar entupido pelo muco viscoso. É bastante agressiva a mucoviscidose. E automaticamente, com o passar dos anos, ela vai desenvolver diabetes, é uma incidência muito grande, além de cirrose hepática, muitas vezes recorrendo ao transplante hepático e até o de pulmão. O tratamento da doença. O tratamento da doença ele inicia de manhã cedo, né? Fisioterapias respiratórias 3 vezes por dia, ou seja, a criança vai inalar uma solução hipersalina, que é um soro mais salgado, para desprender esse muco das paredes dos brônquios. Depois, ela vai inalar um outro medicamento, chamado Dornase alfa, que esse rompe as cadeias também de muco, dentro desse muco viscoso. E depois ela vai fazer vários exercícios respiratórios, usando máscaras de assopro, vários tipos de exercícios, e vai escarrar. É como se de manhã, sim, é como se de manhã ao meio-dia à noite a gente fosse bater esse tapete cheio de poeira, que na verdade é um pulmão repleto de muco. Esse pulmão, com o passar do tempo,
ele vai acumular bactérias, porque ali tem um ambiente propício a bactérias, um ambiente quente, úmido e com bastante muco, né? E aí começam as infecções recorrentes, pneumonias de repetição, e aí entra também nas inalações antibióticos inalatórios. Ao se alimentar, essa criança vai necessitar de ingerir enzimas pancreáticas, cápsulas, a cada refeição. Lembram que eu falei que o pâncreas não produz? Então, como segurar as gorduras dos alimentos para que ela não tenha déficit de peso e de nutrientes? Então, automaticamente, a cada refeição, independente do que se alimente, ela vai ingerir uma média de 5, 10, 12 cápsulas junto. Então, é uma média de 50, 60, 100, 120 cápsulas por dia que eles tomam. Nossa, né? 120 cápsulas por dia é muita Sim. coisa. Principalmente quando vão crescendo, dependendo da quantidade de calorias da refeição, gorduras. E criança, então deve ser Complicado. complicado convencer aquela criança todo dia consumir essas cápsulas todas. Geralmente, quando o teste é pelo teste do pezinho, o diagnóstico, se começa já na amamentação. Se abre a cápsula na boquinha do nenê, se oferece o peito, se amamenta, já é uma complicação aí, né? Porque fica aquelas esferinhas na boca, o nenê não reconhece. E a fisioterapia também. Mas a gente percebe que a adesão ao tratamento ela é mais fácil, porque a criança, já, desde que ela tem lembrança dela mesma, ela já faz a utilização disso. Essa doença se desenvolve só realmente quando nasce? Não se desenvolve na idade adulta, não? Não, sim. Também? Nós temos pacientes que eram estéreis, que foram fazer exames de espermograma, coisas assim, e descobriram que, através deste exame, que eram estéreis, porque ela também afeta os órgãos da reprodução, e aí juntando com outros sintomas... O organismo desenvolveu com o tempo a mucoviscidose. Junto com outros sintomas, na verdade, ela já tinha, mas ela deve ter uma mutação talvez mais leve, não tão agressiva no pulmão e no sistema digestivo, e ao longo do tempo ela tinha sintomas, né? Nós temos pacientes adultos que foram diagnosticados agora, né? Que é uma doença perigosa, né? Sem dúvidas. Eu tinha problemas de pneumonias, eu sempre tive uma tosse, eu sempre tive uma alergia, parecia uma asma, mas como ela é mais leve, provavelmente, essa mutação, então automaticamente a pessoa chegou à idade adulta e diagnosticou depois. Estamos conversando com Elizabeth Bax, presidente da Associação de Apoio a Portadores da Mucoviscidose do Rio Grande do Sul. E é uma doença que não tem cura, então, né? Não, é uma doença que não tem cura. Existem testes já nos Estados Unidos, tem uma droga nova aí surgindo para um tipo de mutação, né, que está oferecendo, é de muito alto custo, está na fase 3 de pesquisa, é uma esperança, sim, os pais aqui do Brasil estão ansiosos por esses resultados e talvez por uma maneira da gente conseguir, mas seria um medicamento que seria tomado todos os dias, de muito alto custo, para que ele pudesse reduzir os impactos do pulmão, principalmente, que é o mais letal, né? Os nossos casos de óbitos geralmente são devido a comprometimentos pulmonares. E leva bastante ao óbito, essa doença? Claro, se não tratar, é óbvio, mas mesmo tratando... Sim, ela é progressiva. Quando nós fundamos a Mucors, em 99, nós tínhamos uma média de 9, 10, 12 óbitos por ano. Eles não conseguiam chegar na idade adulta. Na adolescência ali, eles já não resistiam. Quando a gente fundou a associação, a gente começou a trazer medicamentos, porque a gente via que Estados Unidos e Europa, eles chegavam na idade adulta, porque tinham medicamentos específicos, menos internações, menos complicações, menos contaminações de hospitais. E aí, automaticamente, eles chegavam. E a gente lutou e nós conseguimos daí, por ação judicial, em 2001, que aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, se tivesse todo o tratamento. A Mucors também participou de todo um programa de padronização de tratamento no Brasil. Nós íamos para o Ministério da Saúde, batalhamos por isso. Eu quero falar um pouco mais da Mucors, até porque esses medicamentos são caríssimos, eu sei disso. O papel importantíssimo que vocês têm. Após o nosso intervalo com os apoiadores, estou conversando com Elizabeth Bax, presidente da Associação de Apoio aos Portadores de Mucoviscidose do Rio Grande do Sul. Vamos faturar, daqui a pouco voltamos.